Olá, minha gente, um grande abraço. Obrigado por você estar aqui no meu, no seu, no nosso Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco. Falar em falar, eu hoje tenho que falar pouco, porque os nossos convidados, sem sombra de dúvida nenhuma... Faço uma pergunta para você, bem rapidinho, né? Você não seria eu se não fizesse um pequeno comentário antes de começar. Como a notícia chega na sua casa? Como é que você fica sabendo das novidades? O que aconteceu, o que vai acontecer, o que deixou de acontecer. Ah, sim, pela internet. Hoje é o modismo. Você compra o jornal todo dia, abre, vê as novidades. Que jornal hoje tem aquele jornal que é do Brasil inteiro, que é do estado e o jornal da sua cidade. Mas, de repente, você gosta muito de ler, tem até, entre aspas, um pouquinho de preguiça para ler o jornal, você prefere a coisa já mastigada. Vamos ler faz bem, ler esclarece. Pessoal, deixa eu parar, senão eu vou muito longe. Não é, Alex? Senão eu vou muito longe. Mas eu quero apresentar meus convidados. Hoje nós vamos fazer, preste atenção no meu dedo, pequena homenagem ao Dia do Jornalista. Aquele que leva ao seu lar a boa, a má, que é obrigado, é da profissão às vezes, levar a notícia ruim, mas ele chega até a sua casa. Primeiramente, como eu sempre apresento, aqui à minha esquerda, eu estou recebendo prazerosamente, tá? Ele que é o secretário de Comunicação de São Vicente, Clóvis Vasconcelos, e à esquerda do Clóvis, o Abdul Hadi, diretor proprietário do jornal Gazeta do Litoral de Praia Grande. Foi o que eu falei. É a notícia que chega através do jornal, é a notícia que chega falada para você. Embora o homem aqui da minha esquerda, o Clóvis Vasconcelos, a notícia passa por ele e chega de qualquer maneira. Clóvis, tudo legal? Tudo bacana? Obrigado pela sua presença aqui no Baixada em Foco. Boa noite, Beze. É um prazer estar aqui, né? Maravilhoso estar aqui com você, com o Abdul, num dia muito importante para o Dia do Jornalista, né? Falar um pouco sobre a nossa profissão, sobre São Vicente, sobre a Baixada, uma companhia tão agradável. É um prazer muito grande. Obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com o Clóvis. Abdul Hadi, que eu já conheço faz um bom tempo. É um homem que prestigia, gosta de jornalismo. Mais do que isso, ele tem um jornal. Tudo bem, Abdul? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui no seu programa, Ari. E vamos falar um pouquinho, né? Sim. Do mundo. Eu que não sou jornalista, mas que sou, tem um jornal, sou né? proprietário de um jornal, já tive uma rádio. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o jornalismo, sobre esse mundo aí tão fantástico, né? Que é a mídia, que é o jornalismo. Especialmente a minha área, que é a área impressa, que acho que nunca vai acabar. Todo ano eles falam, a internet vai acabar com o jornal em papel, mas ninguém vai conseguir. Acho que não acaba essa moda de ler o papel, de você sentir o cheiro da tinta de manhã lendo o jornal. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu acho que mais que isso, Abdul, né, Clóvis? A mania, não sei se eu posso chamar de mania, que você falou pela manhã, né? Tomando seu café, degustando seu café e folheando, ou chega no escritório, não importa onde chega, olhar. Isso aí já virou mais ou menos uma mania. Mas deixa eu começar com o Clóvis. Clóvis, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quando foi para escolher, Clóvis, como é que foi? Fala assim, eu vou ser... E também tem o pai e a mãe que às vezes falam, né? Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser dentista, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Mas quem vai ser mesmo é a pessoa. Como é que aconteceu com você, Clóvis? Olha, Ari, eu sempre gostei de ler e de escrever, né? Desde os bancos escolares, primário, ginásio, no colegial aqui no Martim Afonso, em São Vicente, né? Eu já gostava de fazer redação, então na época, aqui na região, não havia ainda as televisões, né? Havia o meio impresso e a rádio. E eu comecei, já desde cedo lia os jornais da região, gostava de ouvir rádio e foi uma vocação que começou realmente desde menino. Mas os meus pais ficaram meio preocupados. Jornalismo não é uma profissão de sucesso e tal, mas foi inevitável, né? Eu comecei distribuindo o jornal, né? Distribuí um jornal que um colega meu fazia, um jornal automobilístico. Pegar as avenidas com jornais nas costas, ia distribuindo. E depois eu entrei na faculdade, já continuei a trabalhar em vários jornais, né? Trabalhei em rádio também. E nessa foram 20 anos no jornal A Tribuna.
e estou há 11 na Prefeitura de São Vicente. Mas você passou por uma outra época que até eu usei assim no bom sentido, né? Representante de sucursal da jornal A Tribuna aqui em São Vicente. Lá você ficou um bom tempo, que eu me lembro. Fiquei mais de 15 anos em São Vicente, Eu fiquei na Tribuna 20, né? E dos 20, 15 na sucursal de São Vicente. Eu tive a felicidade de acompanhar a transformação da cidade, né? Essa cidade, peguei uma época muito difícil, de muitos conflitos, peguei a transformação e depois, no meio do governo Márcio França, eu fui trabalhar com o governo, né? Com uma experiência nova, um renascimento profissional. Sim. É bom, assim, de vez em quando, você experimentar coisas novas para se motivar e continuar. Então, foi muito importante para mim a escolha pelo jornalismo, né? Até hoje, eu te digo, você é sempre um repórter. Esteja onde estiver, você tem aquele apego pela notícia, aquela emoção de escrever uma notícia, de propor uma matéria, né? De participar, de ser protagonista. Acho que o jornalista, ele é um protagonista da história. Ele não assiste passivamente à história. Ele interfere, ele transforma a sociedade. E este é o grande prazer do jornalismo. Aliás, o senhor me fez lembrar uma coisa que não havia passado pela minha mente, Abdu. Mas o senhor falando ativamente isso, aquilo, eu não vou poder deixar passar. Na realidade, estão aqui, já explico já para os senhores, o Salvador e, entre aspas, graças a Deus, não vítima, está lá do outro lado, vai entrar no segundo bloco aqui, o Alex Frutuoso. Eu não vou poder deixar de tocar nesse ponto. O outro Alex está me vendo do lado de lá. Eu juro para você que eu não tinha pensado nesse assunto. Mas você me fez lembrar, foi uma coisa jornalística, eu não vou poder deixar passar, não. O Márcio Pinheiro já passou aqui, que emergiu com câmera e tudo. O cara não largou a câmera. Ele não largou. Caiu de um barco, daqui a pouquinho você vai ouvir a história. Ele caiu de um barco, não sabia nadar, como não sabe nadar até hoje, não largou a câmera, Abdu. Ele foi lá para baixo e voltou com a câmera na mão. Isso é profissionalismo. Abdu, conta um pouquinho para a gente, né? Como é que começou o jornal? Como é que você começou no jornal Gazeta do Litoral? Teve alguma outra passagem antes disso? Conta um pouquinho da sua história. Teve. Eu sempre fui ligado ao surf na cidade de Praia Grande e fazendo os campeonatos de surf, sempre eu gostei de fazer foto. Então eu sempre gostei de fazer foto e fazia foto de surf, e aí surgiu a ideia de fazer um jornal de surf. Um jornalzinho pequeno. Aí fizemos um jornalzinho de surf, uns 2, 3, 4 meses, umas 3, 4 edições, e aquilo eu fazendo foto. E até que um certo dia eu estava em casa e chegou meu cunhado, que é o Edgar Dalaco, muito conhecido hoje, assessor de imprensa da Prefeitura de Praia Grande. Entrou em casa querendo mudar a vida dele, radicalizar um pouquinho a vida dele. Pode conseguir, por favor. Querendo mudar um pouquinho a vida dele, ele já que se formou em jornalismo, e o pai dele tinha um jornal que não dava muita oportunidade para ele à frente do jornal. E eu sou comerciante, sou libanês, sou nascido lá, então o árabe já é mercador, né? Já desde a época dos fenícios a gente mexia com venda, e ele me fez essa proposta: vamos fazer um jornal. Falei, mas eu não sei fazer nada, sei fazer umas fotos. Não, mas você sabe vender, eu sou um bom jornalista, a minha irmã também é fotógrafa. E ele pegou o telefone e ligou para o pai dele: pai, estou com um amigo aqui do Sindicato dos Bancários. O pai dele tinha gráfica. Eles queriam fazer um jornal de 2.000 exemplares. Quanto o senhor faz para eles? Falou: eu faço 200 URV. Quando eu pensei, 200 URV? Aí eu contei uns amigos, o borracheiro que a gente usa, a padaria que eu costumava ir. Falei, pô, mas se eu pedir 20 URV de cada amigo meu... O que é o URV? Era da época de 92, né? Que era o real, né? Antes do real. O preço, era a unidade, né, de valor, que não tinha o cruzado, tinha acabado, entrou o RV e depois vem o real. Abdu, eu não quero que você perca o fio da meada. Me parece que a Lília está querendo... Pode vir, Lília, vem, filha. Isso daí. Ela quer mexer no microfone do Clóvis, está com um pequeno problema. É assim, programa ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. 20 URV, é isso? Isso. Aí eu saímos, então vamos procurar o nome do jornal, aí 2 dias depois vem, Gazeta de Praia Grande. Legal. Aí vamos fazer um jornal sem ligação política. Meu irmão era candidato pelo PTB.
o tio dele era candidato pelo PDS. E o Dozinho era o prefeito. E nós vamos ficar de que lado? Não vamos ficar do lado de ninguém. E começamos a fazer o jornal numa brincadeira. E foi. O jornal foi indo, gateando. E hoje, graças a Deus, dia 1º de julho de 2012, faz 20 anos que o hoje Gazeta do Litoral está na Baixada Santista. Ininterrupto, né? E você começou ininterrupto, nunca deixou de sair nenhuma edição. Eu tenho orgulho de falar isso, que todos os jornais pequenos, considerados jornais pequenos da Baixada, tiveram as suas paradas. Tem jornal com 40 anos, 45 anos, mas tem 500, 600 edições. Eu estou com 20 anos, estou na edição de 1900 e alguma coisa. Então não parei. Você falou alguma coisa do jornal, que tem o Jornal Nacional, tem o Jornal Regional e tem o Jornal. Eu aprendi muito com o falecido Mário Covas, numa das coberturas que eu fiz, e ele falou uma frase muito importante no meio dos jornalistas, que o melhor jornal é o jornal da sua cidade, porque é aquele que fala o que está do seu bairro, que fala do problema do seu bairro, do seu comércio e da sua cidade. Claro que os regionais e os nacionais são importantes porque trazem as matérias mais complexas. Mas o jornal que mais toca você é o jornal que está do seu lado, o jornal da cidade. E aqui na Baixada, eu e alguns empresários, o falecido Rochinha, junto com o Zaidan, nessa de não querer bater de frente com o grande jornal que nós temos na região, e a gente se batia entre nós sentamos, você vai ser forte em São Vicente, eu vou ser forte na Praia Grande, Zaidan vai ser forte em Bertioga, em Guarujá, e nós vamos ter uma parede contra esse grande jornal. Se nós continuarmos brigando entre nós em todas as cidades, nós não vamos fazer um trabalho bem feito. É verdade. E aí, deu certo. Hoje, o Rochinha... O Vicentino é muito forte em São Vicente. Eu, graças a Deus, sou forte de Praia Grande e Aperuíbe, porque não nasceu nenhum naquela região. Foram todos jornais políticos. E o jornal, hoje eu falo, meu jornal é conservador. O jornal não fala mal de ninguém. Meu jornal é um jornal conservador. Eu não falo mal de político, apesar de eu pertencer a uma corrente política, eu não falo mal do meu adversário. Eu divulgo aquilo que é da prefeitura, as coisas boas, também as coisas ruins. Mas o povo está meio acostumado que você tem que só denigrir a imagem do político. Jornal bom é aquele que fala mal do político, e na minha concepção. Hoje eu estou vivo e eu tenho 20 anos porque eu sempre consegui equilibrar. Eu sempre falo, dono de jornal, o computador dele está dividido em dois. A contabilidade e a redação tem que estar equilibradas. É verdade. Quando uma está acima da outra, alguma coisa está errada. Então tem que estar tudo andando. Principalmente a contabilidade, né? Abaixo, com certeza, né? Porque o jornalista, para trabalhar, precisa receber. Opa. E para ele precisar receber, o jornal precisa vender. Dói. E essa é a pequena história do jornal. Você vê que Legal. deu certo, né? Legal, deu né? certo a história, você vê? Deu certo. Gostou, Clóvis? Opa, muito boa, muito boa. Eu achei, Clóvis, São legal. 3 exemplos de sucesso, né? Ele em Praia Grande, JV aqui, o Jornal Vicentino, e o Costa Norte, Com certeza. Bertioga. Mas eu achei bacana, não sei, Clóvis, você que é do ramo, né? Ele falar que ele não perdeu uma edição, né? Principalmente no início, né? Quando está respaldando, quando está crescendo, às vezes acontece. Jornalismo é resistência, né? Você manter uma atividade dessa é uma rotina muito forte, muito pesada. Só quem vive, como o Abdul, sabe o que é isso, né? Ele tem o compromisso inarredável de se jogar um jornal na rua, né? E o povo está esperando e é um trabalho heróico mesmo, que eu dou muito valor. Pessoal, eu até esqueci, o assunto aqui é tão gostoso, tão bacana, né? Você vai ligando para cá, já tem algumas perguntas. Nós vamos sortear esses 2 CDs, tá? Deixa eu virar para ver. É o Prisma e também eu tenho a Nádia e o Robson Nogueira. Vai ligando para cá. Mas é interessante isso você aproveitar esses jornalistas que aqui estão, fazer suas perguntas, como é o caso agora. Do Noel Ramos. Noel, grande abraço. Obrigado por você ter ligado para cá. Parabéns pelo programa. Quero participar do sorteio. Ele não quer fazer pergunta nenhuma. Noel, ó, já está indo aqui, para a caixinha. Eu tenho a pergunta da Dona Undina. Ô, Dona Undina, da Ponta da Praia. Quero mandar um abração para mim e parabéns pelo programa. Clóvis, eu não vou poder deixar de tocar no assunto. Você me perdoa se você não gostar de falar daquilo lá. Mas eu acho que aquele incidente, com a graça de Deus,
teve um final felicíssimo, muito feliz, porque ninguém se machucou, ninguém morreu, nada aconteceu, além de tomar um banho de mar, né? Mas eu acho que ali imperou, em primeiro lugar, a sua parte de salvar alguém. Mas o jornalismo também estava presente ali, não estava, Clóvis? Na verdade, foi um convite, né, da Prefeitura de Cubatão para que a gente percorresse o estuário. Em determinado momento, o barco de trás, todo mundo viu a imagem, né? Viu. Escalou pela popa, né, o barco da frente. E ele automaticamente virou. E tinha um terceiro barco com jornalistas filmando, de todas as emissoras da região. E, na verdade, foi uma imprudência do piloto do barco de trás, ele acabou reconhecendo. Mas na hora que eu vi aquele barco virado, parece que tinham 11 pessoas no barco, eu vi aquele casco do nosso lado ali, eu pensei, meu Deus, eu já vi o título e a linha fina. Eu já vi tragédia no mar pequeno e eu falei, meu Deus, como é que estão as pessoas, né? Então houve uma ação rápida dos bombeiros que estavam lá, eu pude ajudar no que deu, né? E graças a Deus, não foi o caso do Alex, que o Alex sempre nadou muito bem, né? Sempre foi o nadador do Tumiaru ali. Mas alguns 3 ou 4 pessoas não sabiam nadar. Entre eles o Márcio Pinheiro, nosso amigo, e o Eduardo Brandão, lá do jornal, na época, Diário do Litoral, né? Então nós ajudamos o que podíamos aquelas pessoas. Tinha outro rapaz também, um cinegrafista da Band também, que não sabia nadar. Então nós ficamos ali tentando mantê-los, né? O problema é que o casco era muito liso, né? Eu estava de meia e não deslizava no casco. Foi graças a Deus. Mesmo assim, você conseguiu tirar um monte de roupa para pular e ajudar, não foi? Foi um instinto, né? É? Foi uma questão de instinto, de ser humano, acho que qualquer pessoa faria isso, né? Se tivesse condições. E graças a Deus, ninguém morreu, passou o episódio e ficou uma lição. Que o transporte hidroviário ainda vai ser viável. Ainda é. Se você vê hoje a travessia de Vicente Carvalho, pelas barcas, pelas catraias, já tem quase... É a mais eficaz. Tem mais de 100 anos, Com né? certeza. Então, quer dizer, o transporte hidroviário, se bem planejado, ele pode dar frutos aí para toda a região. Mas o jornalismo é isso, né? O jornalismo, ele tem que haver o desprendimento, né? E você tem que dar valor aos colegas. Porque hoje eu sou o secretário, já fui repórter, amanhã eu posso estar na situação dele, ele na minha. Então, essa vida é muito fugaz, tudo é muito passageiro. O que fica são as relações humanas, né? E se você está hoje no governo, se você está amanhã no jornal, o que importa é se você faz o bem, né? Acho que a grande esperteza é você fazer o bem. Não é você ser a pessoa que vai ganhar tudo, que vai querer faturar tudo, que vai querer aparecer, mas isso não existe. Se você é pautado, se esforça para ser bom e consegue dar até um exemplo para os outros, isso já vale muito a pena. Clóvis Abdu. Eu quero dos dois agora, não é possível que nesse tempo todo, um de jornal e outro de jornalismo, vocês não têm alguma coisa interessante e engraçada. Algo que os marcou. Eu tenho aqui no programa que eu faço, se vocês pedirem para contar, eu tenho umas 2 ou 3 aí. Acabei de contar uma para vocês agora, um pouquinho antes do programa, né? Tem alguma coisa que vocês possam passar para o amigo telespectador? O cara chegou lá, por exemplo, no teu jornal, Abdu, não estou falando que seja você o primeiro a falar, mas fala assim, olha, eu falo, olha, a minha sogra faleceu. Eu falo, peraí, não foi minha sogra, foi outra pessoa. Tem alguma coisa interessante de vocês para passar para o amigo telespectador? Comigo aconteceu uma na rádio e uma no jornal. Agora, no jornal foi uma coisa que eu estava cobrindo uma rebelião no Dakar 10 e havia 3 dias de rebelião e a gente ali cobrindo e a negociação meio difícil. Daqui a pouco grita um dos líderes. A gente quer conversar com 2 pessoas. E estamos todos lá. Com a Abdu e com a Rosana Vale, da Timor. Eu me achei, mas comigo? Tá louco que eu vou entrar aí. Não, só os 2 vão entrar. E nós entramos. Estava lá dentro, numa fileira, juízes, delegado e uma comissão de negociação. Negociação. E eu e ela ali, ela de um lado e eu de um lado, presente, testemunha daquilo lá. Então aquele para mim foi o fato mais marcante. Nunca esqueceu. Que nunca esqueci, o preso levantando a camisa, mostrando a operação para o juiz, dizendo que ele era maltratado. E há 1 hora, 2 horas atrás, ele mesmo estava ateando fogo num parceiro. Então foi o momento mais tenso. E o na rádio foi um negócio de um grande amigo meu, que eu anunciei a morte dele,
anunciei a morte, chorei ao vivo, porque ele era o dono da padaria do lado da minha casa. Quando acabou, ligou o filho dele. Não foi meu pai que morreu. Não foi, o seu Humberto está aqui. Foi como? Acabaram de me ligar. Então foi o fato mais marcante, foi na rádio, no tempo que a gente fazia a rádio junto. E eu anunciei a morte do meu vizinho e ele estava vivo da Silva. Esses causos, Clóvis, eu acho interessante. Eu também tenho muita coisa para contar, é interessante. Lembra de algum, Clóvis? Mas eu tenho, acho que mais casos dramáticos, né? Por exemplo, a tragédia de Vila Socó foi uma coisa muito forte, né? Que nós cobrimos, eu vi. Você esteve presente? Estive logo após o incêndio à noite, fui para Cubatão e vi uma mãe dentro de um filho dentro da geladeira, tentando salvar o filho, eles foram carbonizados, vi muitos mortos, vi dezenas de mortos. E também me chamou a atenção que no meio de todo aquele incêndio, uma casa, até com a plantinha na varanda, tudo preservado. Era uma família de pessoas com muita fé, que na hora daquele incêndio, acreditem ou não, começaram a rezar e o fogo circundou a casa deles. Isso eu fiz até uma retranca no jornal, com a foto da casa intacta no meio daquela devastação toda, parecia a bomba de Hiroshima, né? Tudo queimado. E teve passagens, por exemplo, o caso da Jureia, quando nós invadimos, a Nuclebras estava construindo as 6 usinas nucleares entre Iguape e Peruíbe, ali na região da Jureia. E nós invadimos aquilo, passamos 3 noites lá, sendo caçados pela Nuclebras, né, que era a estatal do átomo, e a nossa matéria, além de sair em todos os jornais do país, e hoje tem uma estação ecológica lá. A matéria foi o ponto de partida para que fosse preservada aquela área. O caso Ródia aqui em São Vicente foi muito forte, um caso de contaminação. Não, foi Ródia hexaclorobenzeno, um coquetel de produtos tóxicos, né? 7 produtos misturados. Geralmente produtos organoclorados, que geram câncer, malformações e nunca terminam, né? Então até hoje a Ródia cumpre sentença monitorando a área continental de São Vicente por conta das matérias que nós fizemos, que foi possível fazer. Então teve muitos episódios e o jornalismo ensina muito você a viver, né? Ensina aqui em São Vicente muita história, muita coisa engraçada, muita coisa... Fica o saldo de que a vida transforma você, né? E você também colabora um pouco para transformar a história da cidade. Eu acho que toda a matéria é importante, né? Desde um buraquinho de rua, desde de um exemplo de uma boa ação. Só que eu acho que o jornalismo hoje vive uma crise. E o jornalismo precisa se questionar, porque o jornalismo está ficando exageradamente policialesco, né? Acho que os telejornais estão sendo feitos nas delegacias. Não que o trabalho policial não mereça ser prestigiado, mas os jornais estão 70% de violência, de repetições de casos, que se você ficar dentro de uma delegacia, você vai ver mesmo, né? E qual o efeito disso nas pessoas? Né? Você parece que a humanidade está perdida, que o mundo acabou. Que o mundo acabou, não que o mundo acabou, que ninguém presta. E, na verdade, tem muitas coisas boas sendo feitas. E se a gente não estimular também as boas ações, né, o que vai ser da sociedade? Né? Os maus vão falar, puxa, há um colonismo social dos maus, né? Então a gente precisa começar a também prestigiar as boas ações. Porque senão há um ceticismo, a população já está saturada. Você fica 4, 5 dias sem assistir telejornal, né? Você parece que fica aliviado, mais leve, porque você tem contato, assistindo os telejornais, com tanta tragédia, que você fica saturado. E você perde a crença na humanidade, né? Produz-se esse efeito. Então, acho que precisa questionar um pouco isso. Tem que ter espaço, sim, para o noticiário policial, mas não do jeito que está hoje. Tem que mostrar também boas ações, tem que mostrar as reivindicações, as denúncias, mostrar as coisas erradas, mas você tem que estimular o bem. Senão a pessoa que faz o bem vai falar, pô, para que eu vou fazer o bem? Se ninguém liga para isso, né? Já muita gente. Vocês devem ter escutado falar, eu evito de ver telejornal, alguma coisa, porque só tem isso que você acabou de falar. Olha, está chovendo perguntas. E eu tenho certeza que não é por causa desses 2 CDs, não, viu? Tenho certeza absoluta. É o que está acontecendo, rolando nesse momento.
Maria Ângela, obrigado por você ter ligado. Campo Grande e Santos, um abraço para mim, muita felicidade. Um abraço a todos do programa. Ela vai concorrer. Pergunta para o senhor Demário. O dia que o senhor Demário não liga para cá, não é o Baixado em Foco. Obrigado, senhor Demário. Boa noite a todos. O programa está super legal. O jornal é muito interessante e bom de ser bom de qualquer... Você diz, opa, tropecei, né? E bom de ser lido em qualquer lugar. Obrigado, senhor Demário. Um grande abraço. E o que tem? Espera a Raquel passar e fico contente quantas vezes ele fez. Ô, Raquel, é só você passar aqui, Raquel. O senhor Demário fica contente. Fala em Raquel, Raquel que liga para cá. Pergunta, não sei para quem é interessado, quem achar que deve falar, por gentileza. Como está o mercado de trabalho para o jornalista? O jornalista tem sido valorizado? É a Raquel. Eu como sou patrão, né? Eu sempre falo que a Baixada Santista produz todo ano mais de 400 jornalistas. E nós somos 4, 5 jornais. Hoje o jornal de redação é aquelas 3 que eu citei, mais o grande jornal. Tanto que eu sempre falo que o Gazeta é um laboratório de jornalismo. Exemplo disso é o Alex Frutuoso, Patrícia Diguet, Janaína Lemos, e vários jornalistas que passaram. Então, os pequenos jornais, e aqui até, se o Ministério do Trabalho estiver me ouvindo, posso até ser prejudicado, eu não tenho, um pequeno jornal não tem condições de seguir uns valores de grandes jornais regionais. Então, hoje, o jornalista que trabalha em jornal pequeno, ele também trabalha muito pelo amor. Porque ele vê, ele participa da parte comercial também. E está exercendo a profissão, né? Exatamente. Então, assado, mas tá exercendo. Então, hoje sai muito jornalista da faculdade e tem pouco mercado de trabalho. Muito pouco. Mas, viu, Ari, eu também, como trabalhei em jornal pequeno, comecei no São Vicente Jornal, do falecido Rames Lascano e tal, tive em outros jornais pequenos. Eu acho que eu também dou aula ainda há 27 anos em várias faculdades, né, de jornalismo. E o mercado, hoje, as assessorias de imprensa, tanto dos órgãos públicos como das empresas, estão absorvendo muitos profissionais, né? O mercado, a profissão de jornalista se diversificou muito. Então, para os bons profissionais, sempre haverá mercado, né? Entende? Se você se esforça, se a pessoa tem uma constância na carreira, ela vai passar por um período de aprendizagem e adaptação, vai evoluindo e vai ter sempre mercado. Hoje tem as TVs comerciais em grande volume, os jornais empresariais, os jornais de classe, dos sindicatos, e as prefeituras, as câmaras, né, os políticos hoje não vivem sem os seus assessores de imprensa, né? Porque tudo passa pela mídia, né? Hoje qualquer avaliação, os destinos da região passam pela mídia. E tudo quanto é notícia e avaliação passa pelo jornalista. Eu vou agradecer a presença do Abdu, a presença do Clóvis, só que o Clóvis gostaria que você fosse, que já falaram para mim que encerrou faz tempo, né? Eu tenho uma pergunta aqui, não quero deixar. Por gentileza, mais breve que você puder ser, por gentileza. É o Luiz Carlos, secretário. Na região, o que vale mais a pena? O jornalismo denúncia ou a chapa branca, amigos de todos? Olha, o que vale mais a pena é o jornalismo sério, né? O jornalismo denúncia, se há uma denúncia para fazer, ele tem que fazer, né? Acho que o jornalista tem o papel de denunciar. Agora, o jornalismo chapa branca, amigo de todos, ele perde credibilidade. O jornalista tem que ser crítico, né? O jornalismo tem que ser crítico, tem que ser um jornalismo combativo. Por outro lado, ele não pode ser um jornalismo negativista, depressivo e que apenas só jogue lama na sociedade. Ele tem que estimular a sociedade a progredir. Então, às vezes, quando você vê, por que uma pessoa, às vezes um político ou uma autoridade não pode fazer algo bem feito? Quando ele faz bem feito, ele tem que sim ser elogiado e valorizado, né? Até para que ele continue fazendo bem. Porque senão nós vamos estimular só os maus exemplos. Secretário Clóvis Vasconcelos, obrigado, Bidu, obrigado. Você não vai sair daí não, hein? É o dia do jornalista. Agora vem o pessoal aí da Jovem Guarda, hein? Tá? Um minutinho nós retornamos. Até já, gente.